Você já percebeu que de uns tempos pra cá os influenciadores estão todos com o mesmo tipo de corpo? É a barriga negativa, é o rosto fininho, músculos definidos, uma cintura surreal e sempre, mas sempre com a mesma justificativa. É pela saúde. Mas será que é mesmo? Ou a gente tá vivendo uma nova versão daquele velho ditado, né? Diga que é pela saúde, mas faça pela estética. Vamos lá que eu preparei uma coisa para vocês entenderem os riscos desta atividade louca simplesmente para não serem CLTs. Vamos lá. Pessoal, hoje eu quero te convidar para você pensar junto comigo uma coisa que nós temos visto nesse universo hoje, né? As pessoas têm feito de tudo, loucamente, os influenciadores, tudo pelo meio de ser um CLT, né, gente? Mas também a grande maioria não tem formação de nada, não tem nada, né? Isso já puxando um gancho aqui, que é durante a semana eu vou estar revelando a minha formação, minha nova formação, né? Que estarei me formando novamente, já tenho uma formação e habilitação para poder ajudar as pessoas, mas estou falando com o tempo. Então eu quero chamar vocês para pensarem junto comigo sobre a pressão, gente, estética, que eu acho que, né, tem até sucumbido, sufocado esses influenciadores, sabe? E por tabela, todo mundo que acompanha esse tipo de conteúdo, principalmente os adolescentes, gente, acabam crescendo achando que tem que ser, para viver bem, tem que estar dentro do padrão, né? E que se não for assim, não vale, não cabe, não é chamado, não participa, né? O mais curioso é que essa galera muitas vezes começa dizendo que se ama como é, né? Eles defendem, eu sempre falo, olha que eu trabalho com crianças e adolescentes, né? E eu sempre falo pra eles que essa pra mim é a geração mais terrível em relação a bullying, em relação a, sabe, falta de empatia. Essa pra mim é a pior de todas, porque eles levantam bandeira, sacodem, mas eles mesmos praticam de formas terríveis e achando que estão certos ainda, né? E aí dizem sempre no começo assim, que ele se ama como é, que a autoestima é tudo, mas aí 6 meses depois, né, já surgem com o rosto diferente, o corpo completamente diferente, aquele discurso, né, foi por mim, pela minha saúde, porque eu mereço. Mas será mesmo, gente? Ou foi pela curtida, pela marca, pelo feed, pelos amiguinhos que ficaram fazendo isso, falando aquilo, e aí? O que será que foi? A verdade hoje, gente, é que a internet ela virou uma vitrine de ideal estético. E muitos influenciadores, ao invés de desafiar esse padrão, sabe, de quebrar isso, acabam se moldando cada vez mais a ele. Só porque não querem, né, gente, correr atrás daquilo que realmente é duradouro, né? E o medo, né, gente? O medo de perder um padrão de vida que eles criaram ali, mas que realmente acreditaram que jamais seria, disse que eram indissolúveis, achavam que nunca ia acabar aquilo. Então tem que estar o tempo todo tentando se adaptar, porque é um padrão muito cruel esse dali, porque o tempo todo tem que estar trazendo uma moldagem ali. E diferente, gente, da geração passada, eu acho que essa geração mais jovem hoje, ela acabou se acostumando com essa vida de diversão, de viagem, de dancinhas, de cortes rápidos, né? Tudo parece fácil, tudo parece perfeito, mas por trás disso, gente, tem uma cobrança que eu acho que, sabe, tem ficado cada vez mais pesada. E se muitos dos pais desses meninos não observam isso, estão criando uma geração de adultos que serão completamente problemáticos e doentes. Agora, gente, para abrir o nosso diálogo aqui, sabe, a gente poder interagir nos comentários, eu quero trazer 3 pontos. 3 positivos do movimento ali de quem realmente faz por saúde, mas também 3 negativos que, sinceramente, deveriam preocupar e muito, principalmente os pais, né? Aqueles pais mesmo, tá, gente? São pais que se preocupam de verdade, não pais que mais se tornaram agenciadores do que pais, né? Vamos ver nos pontos positivos, né?
para ver de gente que tem se movimentado realmente, que cuida da alimentação e tudo mais, que querem mostrar algo, né? Apesar das intenções duvidosas ou discurso da saúde, né? Mas que tem feito começar a treinar, começar a comer melhor, sair do sedentarismo, né? Eu acho que isso é muito válido para a gente poder interagir e entender esses pontos aqui, que são alguns positivos e 3 também bem negativos, para a gente poder entender tudo isso, gente. Então, é válido isso, quando começa a mostrar que tá querendo malhar, que tá querendo mudar de vida, sabe? Quando começa a abrir, decidiu até fazer um procedimento estético, tudo bem, não sou contra procedimento estético, não. Mas abrir ali para falar com mais transparência, né? Hoje em dia é mais difícil se enganar uma pessoa, então você tem que falar abertamente, né? O preenchimento, a lipo, a dieta extrema, sabe? Por quê? Você tem que mostrar riscos e tudo isso, porque o público, ele cobra que se fale diretamente, que se fale a verdade. Isso traz um pouco mais de consciência até para quem assiste. Outra coisa é a autoestima, sabe? Até a questão do empoderamento si próprio, tá, gente? Para quem sempre se sentiu assim excluído, algumas pessoas realmente acabam encontrando autoestima ao mexer ali no corpo e mostrar isso, se for a necessidade, depois de acompanhamento psicológico, claro. Eu acho interessante, sabe? Se for uma forma da escolha pessoal sem pressão, eu acho que sim, pode ser libertador para a pessoa. Mas vamos entender aqui também os pontos negativos de por que, infelizmente, alguns estão passando, mas passando muito dos limites, gente. Primeiro ponto negativo é a normalização, gente, de padrões que muitas vezes são inalcançáveis. Nós temos visto adolescentes que estão crescendo acreditando que é normal ter um corpo moldado, sabe? Filtros de edições, cirurgias e muitas vezes se odiando por não conseguirem chegar lá de forma natural. A saúde virou uma desculpa para a estética, ao invés de se discutir saúde real, alimentação equilibrada, sono, saúde mental. Nós estamos dando muitas vezes o termo como escudo para esconder distúrbios alimentares, vícios em procedimentos, uma busca incessante por validação externa. Outro ponto terrível é a falsa liberdade de escolha. Dizem que é por vontade própria, mas qual é a vontade verdadeira? De alguém, sabe que se não tiver o corpo ideal, vai perder seguidor, contrato, vai perder espaço. Isso não é liberdade. Isso é, sabe o quê? Prisão com Wi-Fi, gente. Viu? É prisão com Wi-Fi. Então, assim, esses pontos, gente, são bem terríveis mesmo. Eu acho que uma pergunta que fica aqui pra gente interagir é: até quando a gente vai aceitar que a beleza dita pelas redes vale mais do que a saúde de verdade? Até quando a gente vai chamar de autocuidado algo que no fundo é autoviolência? Porque a pessoa causa uma violência no seu próprio corpo para poder mostrar para outras pessoas. Eu acho que se a pessoa é um influenciador, sabe, e tá ouvindo isso que eu tô falando, é para parar e pensar. Você tá mesmo cuidando de você ou tá se moldando para caber num feed que nunca vai te aceitar de verdade? E se você que é inscrito de canal ou seguidor, como você quiser ser chamado, sabe, não caia nessa ilusão. Corpo bom é corpo vivo, corpo saudável, corpo real. E saúde de verdade não precisa de legenda bonita, nem de antes e depois com musiquinha, gente, sabe? Tem que ser coisa séria mesmo. Você primeiro precisa se amar para poder até às vezes amar alguém ou mostrar-se de alguma forma. Mas, gente, vamos lá. Eu quero ouvir vocês aqui. O que vocês acham dessas pressões que nós temos visto hoje? Eu, por exemplo, já deixei minha opinião. Por exemplo, alguns procedimentos estéticos. É igual a boca. Que o povo que bota, pra mim, a grande maioria hoje tá parecendo tudo boca de pato. Enche tanto de coisa lá que fica parecendo umas bocas de pato, coisa horrorosa. E enquanto muitos estão fazendo o caminho inverso, né? Desarmonizando essa bagaceira que virou uma boca de pato. Umas coisas esqueléticas do caçamba, coisa horrorosa. Assim, é feio. Acho feio pra caramba. Feio, porque o bonito do ser humano é a diversidade, é ser diferente. Acho a coisa mais linda. E como eu falei, é claro, cada um tem liberdade de fazer o que quiser, mas jogar isso como um conteúdo e ter ainda que montar todo um circo
para tentar mostrar que não é estético, que é saúde, pode influenciar pessoas da cabeça vazia que tem aos milhares seguindo influenciadores a se tornarem tão vazios quanto quem assim mostra. Saúde é em primeiro lugar, gente. E não adianta querer usar o termo "foi por saúde" para justificar a estética. Aí também é subestimar totalmente a nossa inteligência. Então eu vou estar mostrando para vocês na semana também que eu estou me informando por ter escolhido fazer muitas vezes um tratamento que foi por saúde o meu, mas que eu me arrependo amargamente, porque se tivesse me orientado de forma real, não visando só dinheiro, eu poderia ter tido uma qualidade de vida muito maior. Então eu estou me formando, né? Já tenho a habilitação, estou só terminando uma extensão da formação para poder ajudar as pessoas. Mas pensem bem nisso e pensem bem no que a gente consome de conteúdo antes de sair aplaudindo. Às vezes é bom botar umas carinhas pensando. Se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha. Beijão do Ogni, até o próximo vídeo.